E aí pessoal, hoje eu vim fazer a primeira resenha de uma HQ. E melhor que isso, eu vou fazer uma resenha sobre duas HQs. A primeira HQ que eu gostaria de falar é sobre a HQ da Miss Marvel, Nada Normal, que foi lançada pela Panini, se eu não me engano, no mês de março ou abril. Ela foi lançada em capa dura e também em capa cartonada. A capa dura saiu por R$ 26,90 e a capa cartonada por R$ 18,90. Como essa edição só tem das revistas 1 a 5, então ela não é uma história completa. Ela, se eu não me engano, nos Estados Unidos vai até a edição 19 ou 20, então em breve eles vão lançar as sequências. Se eu não me engano, a segunda edição já tem aqui no Brasil, que já está à venda, que você também já pode comprar. Bem, Miss Marvel é uma personagem não tão famosa, pelo menos aqui no Brasil, só que é uma personagem muito importante da Marvel. Nessa edição ela é vivida por uma garota paquistanesa que adora muito a Capitã Marvel, que sonha ser relevante e que quer muito ajudar as pessoas. Então, quando acontece um acidente e ela ganha poderes, nós percebemos que essa é a chance dessa menina se tornar o que ela sempre quis ser e ser uma heroína. Então ela resolve ser a nova Miss Marvel. Já que a antiga Miss Marvel virou a Capitã Marvel, então esse cargo estava, digamos, disponível para ela. Além de trazer essa história sobre essa super-heroína muito interessante, que está muito ligada com a sua fase da vida, que é a adolescência, e como essa garota vai lidar com a adolescente também como ser uma super-heroína, essa história é interessante, pois a autora do livro, ela também é de origem paquistanesa, se não me engano, ou de algum país com uma cultura muito parecida, e ela é especialista em cultura árabe. Então ela soube muito bem escrever essa história, levando em conta toda essa cultura e toda a importância dessa cultura para essa menina e para a história. Então essa HQ, além de trazer uma história super interessante e muito importante de uma super heroína, e também traz um pouco sobre essa cultura árabe e como ela realmente é. Essa HQ ela é super rápida de ser lida e de uma vez só você consegue ler as 5 revistinhas, você fica ansioso para a próxima edição. E essa história se passa exatamente nisso, ela descobrindo esse novo poder e como ela vai lidar com esse poder no decorrer dessas revistinhas e como ele vai influenciar em suas decisões e nos riscos que ela vai correr dali pra frente. O mote principal da história pode parecer bem simples, mas a história em si é muito bem feita e muito concisa. Ele traz vários traços interessantes e que deixam o leitor muito entusiasmado para continuar a leitura. Então é uma HQ que, apesar de parecer simples ao nosso ver inicial, é uma HQ muito necessária pra gente, pois ela traz essa super-heroína de uma forma diferente e que deixa ela muito relevante para os tempos de hoje. E falando sobre a edição dessa HQ, eu adorei muito a história e os traços dela. A HQ foi escrita pela roteirista G. Willow Wilson e foi desenhada pelo Adrian Alfoma. Então é uma HQ com desenhos fantásticos. Eu gostaria de mostrar algumas páginas para você que eu gostei muito. Como por exemplo essas duas páginas, que apesar de ser um tanto simples na primeira vista, ela é muito interessante como as cores contribuem muito para a história e também como cada desenho é feito de uma maneira diferente para fazer a personagem ter uma certa relevância e você entender a história também pelos desenhos e não apenas pelo que está escrito. Então essa HQ eu recomendo muito, é uma das minhas HQs favoritas lançada pela Marvel nos últimos tempos. E ela faz parte do selo Nova Marvel, que tem todas essas lombadas branquinhas, então todas as edições são com essa lombada branca, com um desenho do personagem aqui na parte inferior, e que fica muito bonito na estante. Então eu espero que vocês comprem essa edição e também as próximas, e que vocês gostem da leitura como eu gostei. A segunda HQ que eu vou falar sobre hoje é uma HQ da DC Comics dessa vez, que é a HQ Mulher Maravilha Sangue, que é uma HQ que eu esperei muito para ser lida, porque eu sempre quis ler uma história da Mulher Maravilha. Eu nunca tive a oportunidade de realmente comprar um encadernado com a história dela desde o início, então acabei nunca lendo uma história apenas da Mulher Maravilha. Essa HQ traz a origem dela nos 952, então para quem nunca leu Mulher Maravilha, ou para quem não conhece muito bem a personagem, é muito interessante começar por essa edição, pois você não vai ficar perdido de forma alguma, pois ela é muito bem feita, e o caminho trilhado pela Mulher Maravilha é tão bem feito que você consegue entender cada passo e como ela se torna essa defensora amazona. Simplificando a história da Mulher Maravilha, podemos dizer que ela é uma amazona, ela é uma das mais poderosas, ela é a filha da Rainha Hipólita, e que ela é muito importante para a Liga da Justiça e para toda a humanidade, pois ela salva a humanidade em diversos momentos e como ela é uma amazona, ela envelhece muito devagar, então ela já tem centenas de anos. O mais interessante dessa HQ que eu achei foi que no começo dela, ela entende o começo da Mulher Maravilha como o começo original, aquela história que ela foi feita do barro
que a rainha Hipólita dormiu. Quando ela acordou, havia um bebê no lugar do barro que ela havia moldado com a forma do bebê. Em vários momentos dessa HQ, essa é tratada como a verdadeira criação da Mulher Maravilha. Só que no decorrer dela a gente percebe que não foi exatamente assim que ela surgiu. E que isso vai ser muito importante para a história, pois essa coisa da Mulher Maravilha não ser exatamente criada do barro e ser uma deusa, uma semideusa, e que a gente vai descobrir exatamente quem são os pais dela, é muito importante para todo o decorrer da história. Além dela e das Amazonas, vários deuses gregos aparecem como Apolo, como Artemis e como a deusa Hera, o que deixa a história ainda mais interessante, pois a gente vê como que a visão do Brian Azzarello para esses deuses, e também os desenhos do Cliff Chiang e do Tommy Atkins deixa esses deuses um pouco diferentes do que a gente está habituado a ver, que isso é muito interessante, pois deixa a HQ ainda mais interessante. Primeiramente, ela traz esse início da Mulher Maravilha, como ela vai lidar com a descoberta com a própria descoberta dessa sua vinda ao mundo. E essa HQ ela é bem simples, pois ela trata exatamente desse início com essa descoberta e como ela vai lidar com isso. Mas essa HQ, como a da Miss Marvel, também não tem todas as edições delas, pois nessa HQ a gente tem apenas do 1 ao 6, e é claro que tem várias outras edições que provavelmente vão chegar aqui no Brasil em outros encadernados. Essa também é uma HQ que eu acho muito importante ser lida, pois além dela ser uma das personagens mais importantes da DC, pois como ela é uma personagem feminina muito forte, ela é muito importante para o momento que a gente está passando. E espero que no filme que vai sair sobre a Mulher Maravilha no próximo ano, a história dela seja tão bem escrita quanto nessa HQ. Pois se for, eu garanto que esse filme vai ser fantástico. Essa edição também é muito bonita. Os desenhos eu estranhei logo no começo, pois é um pouco mais, digamos, bruto do que eu estou acostumado. Mas é uma HQ muito bonita também, e que depois que você lê a primeira revista, você super se acostuma com os traços dos dois desenhistas e que deixam a história bem interessante, pois os traços também são importantes para toda essa trajetória da Mulher Maravilha. Essa HQ também foi lançada por volta de abril e maio, e ela, ao contrário da edição da Nova Marvel, ela tem a lombada preta, o que a maioria dos encadernados dos Novos 52 está sendo que essa lombada preta, eles também ficam muito bonitos na sua estante. Então eu espero que vocês tenham gostado das duas resenhas, que vocês leem essas duas HQs, pois elas são muito interessantes e muito importantes. Então se inscrevam no canal se vocês realmente gostaram do vídeo, compartilhem o vídeo e curtam para ajudar o canal a crescer ainda mais. E também se inscrevam nas redes sociais para saber em primeira mão sobre as novidades dos próximos vídeos e resenhas. Obrigado por assistir esse vídeo e até mais.